Sou brasileiro, né? E tentarei falar em portunhol para que se quede um pouco mais fácil para vocês. Não sou muito hablante de espanhol, pero tentarei, e se é possível, fazer alguma coisa. Quando falamos de pedagogia disruptiva, é uma proposta dentro do enfoque de inovação pedagógica, não? Que seria pensar como podemos fazer que a educação seja uma coisa mais viva, mais criativa, mais plena para a vida das pessoas, né? Então, o que pretendo reflexionar aqui são outras possibilidades, não? De se pensar a educação, não o que está já aí, que as pessoas fazem como que uma continuidade, sem muita reflexão profunda de que o que estamos fazendo é uma coisa boa ou solamente uma reprodução de los costumbres e porque as coisas são porque são, e não paramos, não nos quedamos pensando se o que estamos fazendo é a educação, não? E então por isso disruptiva, né? Uma escola que a que conhecemos não existirá mais. E como síntese para isso, né, há 6 aspectos que são importantes para a disrupção. Educar para a liberdade e saber crescer. O aprendizagem, a comunicação e difusão, o professor, o espaço escolar, não? E a família. Claro que quando falamos de la ensinança superior, a família se queda um pouco mais distante desse processo, não? Aí se inclui outros grupos, não? Que são os grupos sociais das pessoas que estão aí adentro, não? Esta é uma família ampliada, não? Pero para a educação básica, a família é muito importante. Então, educar para a liberdade, né? O que seria isto? E que deveria ser o objetivo sempre da educação, não? E as pessoas têm muito medo de fazer uma educação para a liberdade. Sempre creem que necessita ter controle, poner, como se diz, parâmetros para que os niños ou os adolescentes ou os jovens não saiam por aí fazendo qualquer coisa. Porque será anarquia. Anarquia é uma coisa boa. Não é mala. Ponemos palavras errôneas para definir a anarquia. Anarquia é não ter um governo. E não é uma confusão ou um lío, uma situação de... como se diz quando temos as coisas como barbárie, não? A barbárie é o oposto da anarquia. Na anarquia há responsabilidade plena do indivíduo sobre seu papel e suas ações. E necessitamos ensinar isso para os jovens, as crianças, não? Então, é a oportunidade de experimentar lições, aprender a seguir sua própria percepção sobre seus interesses, saber dar continuidade e pertinência aos caminhos elegidos, não? As pessoas hoje têm muita dificuldade em pertinência, não? Cambiam, pero para onde vão? Não? Alguma coisa necessita ter como uma utopia, que é a direção, não é o norte, né? Nós estamos no sul, né? Então, acá necessitamos solear, não? E não nortear nossas vidas, não? Necessitamos mirar para uma direção. Não podemos mirar para nenhuma coisa, não?
Então, e para isso necessitamos ter liberdade, caminhos elegidos, aprender a evaluar o recorrido e as eleições, né? E saber corrigir as rutas. Se não erramos, se não temos o direito do erro, como podemos aprender a corrigir o caminho que estamos fazendo? Não? Necessitamos ter a possibilidade do erro. A ciência camina sobre o erro, muito mais que o acerto. Não? Quantas coisas se descobriram na ciência porque saiu errado? Não? Porque não saiu o que se esperava, e quando mirou, mas que é isso que descobri aqui? Oh, isso é muito mais importante do que eu imaginava. Não? Essa é a ciência. E na educação, não é possível o erro. Não? Então, isso necessita cambiar. E a responsabilidade, não a negligência. Não? Então, se tenho liberdade, e agora, se a minha ação genera um desequilíbrio, eu tenho que ter consciência disso e saber como agir de aí para adiante, não? E não me quedar com castigo solamente e não se pode fazer isso. Não. Há que reflexionar, não? Há que aprender a entender como se move o mundo, saber crescer, né? Ser livre é saber que se é responsável e que as eleições implicam resultados, né? Por isso, portanto, necessitamos oferecer esta possibilidade na educação para preparar a nossos alunos ou a nossos jovens, não? Para que no mundo do adulto, né? Onde o erro envolve muito mais dolor, né? É mais doloroso que no período de formação. Então, se eu permito o erro, aí, enquanto está na formação, eu preparo muito melhor as pessoas para viver a realidade do mundo do adulto. Não? Aprendizagem está quebrada lá. Temos a aprendizagem, é o principal resultado esperado do período escolar ou de formação. É a única coisa que importa, é isso. Por todo o período, é a aprendizagem. Não? Que tem muitas dimensões, mas é aprendizagem. E esta formação não tem o sentido de moldear, dar forma, senão dar estrutura. Não? Porque se eu dou forma, este indivíduo se queda preso em uma armadura, não? Em uma cáscara. E não, necessita dar estrutura para que ele cresça para onde sabe que deve crescer. Eu não sei. Ninguém sabe. Os padres não sabem quem serão seus filhos. Não? Solamente cada um sabe o que será tu destino, tua vida, tuas necessidades, tuas coisas. Então, precisamos prepará-lo para isso. E quem aprende é o aluno ou estudante, não? Há erro que depois falarei do professor, que o professor acha que ele tem que ensinar. E não se pode sacar as ideias de uma cabeça e poner em la outra. Não? Transmissão de informação não é aprendizagem. Para nada. Não? Então, o que é? Né? Então, é possível trabalhar com aprendizagem por projetos, avaliação processual, não? E não aquela que hace no fim do semestre, não? Que muitos fizeram há pouco, e que disse que se agora está listo ou não, se quedou afuera. No fim do processo,
¿Para qué serve isso? Para nada. Para nada. Não? Uma avaliação tem que ser processual. A cada dia de aula, a cada dia de classe, eu tenho que saber onde estão meus estudantes. Não? E isto é um processo de aprendizagem. Democracia plena, não sabemos o que é isto. Esperamos que as pessoas a los 18 estejam listas para fazer tu voto e elegir uma pessoa e mira o resultado. Não as preparamos nunca. A los niños lhe dizemos todo o que têm que fazer. Há uma verticalização das decisões na escola, em todo o processo, incluindo na universidade. Não? De arriba para abaixo. Não há horizontalização de decisão. Então não há democracia. A democracia só há quando eu posso participar. Eu posso decidir. Meus estudantes decidem como vai ser os estudos, como vão enfrentar os contenidos que necessitam saber para o fim do semestre e como serão evaluados. Eles decidem todo. Hacemos um contrato. Às vezes, gastamos um mês de aula para fazer isso. Não importa. Na universidade? Sim, na universidade. Sim, 20 anos, não sei, 18, 20, ou mais, um pouco. Mas eles decidem. Na escola é possível, há muitas escolas que fazem assim. Muitas. Se já ouviram falar aqui de Escola da Ponte em Portugal? Começou isso há 50 anos, não? A ser assim. Ou há outras, como as escolas de Summerhill, na Inglaterra, é uma escola que há mais de 100 anos, não? As escolas de Krishnamurti, que foi um indiano que criou algumas escolas no mundo, que são escolas de liberdade total. E há outras, em Brasil, há uma que já tem 40 anos e que hace assim, adentro dela, e é uma escola pública, não? Municipal, da municipalidade, e trabalha com crianças de 6 hasta os 14 anos. Então, é possível para todos os níveis e necessitamos fazer democracia na escola. Mesma participação, mesma ouvir os niños, os adolescentes, as pessoas que trabalham aí dentro fazendo limpeza, necessitamos que todos participem, não? E incluso a família quando são mais pequenos. Currículos individuais. Somos tão distintos uns de outros. Não? Como podemos pôr para 40 o mesmo? Não dá certo. Isto é um conflito, sempre, não? E, claro, como já disse antes, aí autorresponsabilidade. Isto é fundamental. Então, eu hago um contrato com meus estudantes e eles têm a responsabilidade aí. Não? Porque fizeram um contrato. Faremos assim, 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 entregaremos isso. Eles decidem. Então, assumem a responsabilidade. Eu, como professor, tenho outro papel. E a conexão com a vida. Não? O que se aprende necessita ter conexão com a vida. Comunicação. Isso é fundamental. Nós, muitas vezes, ponemos as pessoas para fazer muitas coisas e aprender e estudar e tal, mas jamais elas se põem no papel de comunicador.
o que aprenderam não se passa a outro. E só há um sentido na vida para que se estude algo. Compartilhe. Ninguém. Não há uma pessoa que estuda uma coisa para quedar sola para ela. Somos seres sociais. Necessitamos dos cambios, das trocas, não? E então, se estamos estudando algo, necessitamos comunicar. Ou com nossos colegas, não? Então, tem que prever adentro do processo comunicação. Então, se eu estudo algo e comunico, eu aprendi. Se não comunico, é porque não sei. Porque só comunicamos o que sabemos. Se não sabemos, não há comunicação. Não? Bueno, tentar não me quedar muito tempo acá. Professor. Então, as pessoas têm normalmente uma percepção de que, se agora sou professor, toda a atenção está em mim. Não? E eu controlo todo o processo que vai ser aqui. E eu hablo muito, não? E me quedo muitas vezes, ao fim do dia, sem voz. Não? Enfermo, muitas vezes. E nossos professores no sistema educacional, os estudos, as investigações mostram isso, não? Que estão muito adoecidos. Por quê? Porque é uma pessoa querendo controlar a atenção de 40, 30. E todos têm que estar aí juntos, fazendo a mesma. Não é possível. Isso é uma coisa de louco, não? Isso não tem como dar certo, nunca. E as pessoas insistem no processo desse. Eu descentralizo tudo. Eu não hago quase nada a não ser o principal de um professor, que é colocar os parâmetros para que, de aí ao fim do processo, cheguem em um lugar que faça sentido, não? Que complete o processo, que seja validado. Então, eu sou como faroles no caminho ou sinais no caminho, dizendo, aqui já não vá mais, né? Vuelva. Ou aqui, né? Como as orilhas do rio, não? As margens do rio, estou aí. Pero quem hace o caminho são eles, não? Então, o professor tem que saber transmitir confiança, não? Sustentando a autoridade, que é um liderazgo. Não é uma coisa de autoritarismo, não? Não é uma pessoa que tem poder de vou castigá-lo, vou colocá-lo fora da sala ou vou fazer coisas. Não, isso não é papel de professor. Professor não é polícia, não é juiz, não tem que fazer nenhum desses papéis. Não? Então, e outra coisa, se um professor comprometido marca a diferença. Tem que ter um compromisso aí, de estar aí, presente, acompanhando, mirando e junto. Não? Isso faz muita diferença. Mira a cada um. A cada um. Aí professor que não quer nem saber o que passa com seus estudantes. Lhe põe, echan de muito conteúdo e prueba. Não há relação. Somos seres sociais. Tem que ter relação com aqueles aí, lá do fundo, não? Para que não se quedem solos. Porque se eu não me aproximo deles,
a conexão se desfaz e não há trabalho de ensinança ou de um trabalho educacional aí, não? Bom, o espaço escolar. Sim. Temos uma estrutura de uma escola que se constrói com a Revolução Industrial, que necessitava preparar os analfabetos, hijos de las pessoas que viviam no campo, não? Que trabalhavam aí no campo, para a indústria. E por isso criamos escolas, quarteles. E separamos as pessoas por idade. Agora você vai para o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e aí são os 7, os 8, os 9, não? Isto é terrível. Isto não constrói o principal da educação, que são a formação das relações sociais, não? Os vínculos sociais. E hoje as pessoas quase não têm mais filhos, e quando têm um solo, não? Então, essas coisas não se passam mais em casa. Pero antes, tinham muitos filhos. E os mais velhos, não? Treinavam os menores, muito mais do que seus padres. E esta relação em la educação é fundamental, que aquele que está um passo adelante ajude o que está um passo atrás, não? Pero aquele que está 100 passos adelante não ajuda, não tem como ajudar, não? Isto são os estudos da educação. Então, o câmbio do espaço escolar é fundamental, como se usa esse espaço, não? Então, não tem como pensar numa formação que o espaço, né, não desenvolve a autonomia do pensar, do criar, a liberdade de eleições conscientes, onde se construa conhecimento, né, e não só se reproduza, sem cambiar sua geografia atual, a geografia da sala, não? Um professor acá e os alunos todos aí sim, ou salas, não? Aisladas uma das outras. Há que haver mais interação. Bueno, a integração da família é uma questão que talvez acá não impacte tanto, porque estamos com a ensinança superior, pero esta conexão, né, com o que está adentro do processo, com o que está afuera, é muito importante, não? Com a realidade de afuera, o que está passando adentro. E, por fim, em essência, o mais importante é que cada ser humano compreenda seu papel no mundo de maneira consciente e única. Só assim transformará as condições humanas de pobreza, hambre, guerra, em uma cultura de paz, onde cada pessoa se realize em seu potencial e possa ser valorado, sem diferenciação social, cultural ou qualquer outra forma de discriminação. Não é? Isto todo que estamos falando aqui está dentro do que Victor falou no início, que é uma visão transpessoal e uma visão transdisciplinar. Não é possível fazer as coisas fragmentadas. Agora, cierra o livro de história e abra o livro de geografia. Quando a história e a geografia caminham juntas, totalmente juntas, e a linguagem se deu exatamente por este caminho, não? E a matemática só existe porque hacemos um trânsito pelo mundo e que necessitávamos de controlar quantidade, ou direções, e o movimento do Sol, das estrelas, que altura estão, e aí a matemática se desenvolveu. Então, essas coisas são todas integradas. E a modernidade fragmentou, não? E necessitamos agora haver outro trânsito aí, para que possamos ir além, não? Do que estamos agora. Graças.